Muito obrigada por vocês estarem aqui, a gente ficou muito feliz, eu achei que ia dar aula só para 5 e vice-versa. Então, obrigada por virem aqui hoje, nessa sexta-feira, e a gente vai falar de um tema que nós duas somos apaixonadas, a Silvia não para de falar nunca mais, vocês vão ver na aula dela, que ela vai comprovar tudo que eu falar no começo, depois ela vai mostrar que é verdade, uma espécie específica. Então, eu espero que vocês gostem, espero que faça sentido, porque no começo a gente estava assim, ó. A gente estava assim, não essa sei aqui é a Sheila e essa aqui sou eu. Muito sem saber por onde a gente ia, e como todo mundo, aquela coisa indo mais ou menos, né? Você vai meio sem saber onde você vai, e aí você vem aqui pro Palace. E você vai meio cambaleando para tentar achar esse caminho e a gente poder dividir com vocês o que a gente aprendeu. E essa professora ali mostrando o caminho aqui para onde a gente vai. E aí no começo a gente meio que se perguntou, puxa, a gente gosta tanto de natureza, mas a gente fez um curso de meditação, como é que a gente vai juntar essas duas coisas? Aí um dia eu estava lá embaixo, atormentando a Ângela para variar, e putz, eu olhei assim e falei, nossa, a parede do Palace está dando o caminho, né? Então a gente vê a base verde da Wangari Maathai, que é essa daqui, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, afinal, né, tive que homenagear a parede. Aqui, ó, a gente tem animal também, um orangotango com um cachorro, e essa frase, o melhor lugar do mundo não é aquele que estamos mais alto, mas sim aquele que estamos mais próximos. E para mim isso vale para todos os seres vivos, né? Então resolvemos começar por aí essa nossa jornada. Porque afinal de contas, né, qualquer coisa que nos faz pensar sobre a nossa humanidade em relação ao restante do reino animal é importante. E o amor a todas as criaturas vivas é o atributo mais nobre do homem. Então essa é a Jane Goodall, que a gente vai falar um pouco dela especificamente. E a gente acredita nisso, né? Se a gente conseguir entender um pouco dessa natureza, de onde a gente veio, a gente consegue se entender um pouco mais, e se Deus quiser, sair daqui um pouco melhores, seres um pouco melhores. Não sei se vocês conhecem, eu vou falar para vocês da Wangari Maathai e da Jane Goodall, são duas pessoas que eu acho assim, absolutamente espetaculares e que trilharam esse caminho de uma forma muito bem sucedida, né? Pode-se dizer. A Wangari Maathai nasceu no Quênia em 1940. Ela ganhou uma bolsa de estudos, foi estudar biologia no Kansas. Depois ela fez mestrado na Universidade de Pittsburgh. E depois ela voltou e fez doutorado na África. Foi a primeira mulher da África Oriental e da África do Norte, Central, a ter um doutorado. E ela fez um doutorado em medicina veterinária. Depois virou professora da universidade também, foi a primeira mulher a se tornar professora da universidade. E ela começou a ver que as mulheres em volta do Quênia, né, aquela pobreza que a gente sabe que tem na África, e a destruição da natureza, e a erosão do solo, e aí tudo era destruído, e aí não tinha comida, e aí destruía mais a natureza, e aquele ciclo que não acaba mais. E ela teve uma ideia, vou plantar uma árvore. Vamos plantar uma coisa simples, vamos plantar uma árvore. E aí criou esse Green Belt Movement, né, que é o cinturão verde, também que cinturão verde, no Quênia, que hoje se espalhou por toda a África, e já foram plantadas mais de 50 milhões de árvores, então em outro lugar 100 milhões de árvores, e basicamente são as mulheres envolvidas, então toda uma parte também financeira para as mulheres, para a família, organizar a natureza. Então foi isso que ela fez, e com isso, em 2004, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em 2009, ela veio mensageira da paz da ONU. E aqui a gente vai ver alguns slides dela que eu acho que traduzem muito o que a gente acredita, né? Então, quando plantamos sementes de paz e esperança. Então, ela fez isso lá na cidade dela, que foi para a África inteira. Todos nós temos um Deus dentro de nós. E esse Deus é o Espírito que une a vida tudo que está neste planeta. Bem, né? Esses seres vivos que a gente vai mostrar para vocês, toda essa natureza que a gente tem. E são as pequenas coisas que os cidadãos fazem. E é isso que fará a diferença. A minha pequena coisa é plantar árvores.
vocês vão ver que a Jane Goodall fala a mesma coisa, né? A gente tem que ver o que está no nosso lado, fazer as coisas pequenas, que isso pode depois se tornar uma coisa grande e a gente ajudar todos ao nosso redor. E a Jane Goodall, que eu sempre achei o máximo, esse aqui é o Louis Leakey, ele era um antropólogo que nasceu no Quênia e ele foi um dos primeiros a descobrir os fósseis na África do Sul e na África de uma forma geral. E ele achava que tinha que se entender mais sobre os nossos familiares, os outros primatas. E aí ele chamou 3 mulheres, porque ele achava que as mulheres iam dar conta melhor de fazer essa parte de observar, de ver de longe, né, esses animais, e foram essas 3, a Jane Goodall, que eu vou falar mais pra frente, que foi estudar os chimpanzés, a Diane Fossey, que é daquela lá da montanha dos gorilas, né, acho que a maioria já deve ter visto o filme do livro, ela foi assassinada em 85, e a Biruté, que estuda os orangutanos lá em Bornéu. Tá? Então foram essas 3 que ele lançou ao mundo. A Jane Goodall, quando ela foi para a África com 23 anos, porque ela queria ficar perto dos animais. Ponto. Ela não tinha estudo, não tinha nada. Chegou lá, como secretária, ela conseguiu um emprego de secretária, e aí por uma coisa conheceu, acabou conhecendo o Louis Leakey. E ele falou, vai lá ver os chimpanzés e ver o que você faz. Aí não queriam deixar uma mulher sozinha entrar no meio da floresta, na Tanzânia. Ela falou, eu levo minha mãe, né? Mãe serve pra quê, né? Então foram as 2 mulheres brancas, que todo mundo achava completamente malucas, foram lá pra Tanzânia, e a mãe dela ficou lá no começo porque ela não podia ficar sozinha, e ela não fazia ideia do que fazer, então ela entrava, procurava os animais e ficava observando. Depois de 6 meses, ela tem mais de 10 livros para adultos e mais de 10 livros para criança. Também virou mensageira da paz da ONU. E quando estava acabando os 6 meses e ela ia ter que voltar para casa sem dinheiro, falou, putz, não consegui nada. Ela conseguiu ver os chimpanzés, esse aqui era o David Graeber, que ela chamou, né? Ela deu nome para todos os chimpanzés, usando instrumentos. E aí ela mandou um telegrama para o Louis Leakey, falando assim, eles usam instrumentos. E até lá, a maior definição do ser humano era que a gente usava instrumentos, nós somos os seres mais racionais, só a gente usa instrumentos. Aí ele respondeu, agora nós temos que redefinir o instrumento, redefinir o homem, ou aceitar os chimpanzés como humanos. Né? Então aí começou. Aí depois disso a Jane Goodall foi aceita em Cambridge para fazer o doutorado. Só que ela chegava lá e ela tinha dado nome para os animais e personalidade, e eles falaram, não, os animais não têm personalidade, os animais não têm consciência, você tem que chamar por números. Então ela falou, não é isso que eu vejo lá. Ela ganhou a briga, né? Fez o doutorado e se tornou hoje uma pessoa que vai aí pelo mundo tentando mostrar o que a gente tem que fazer aí para salvar essa natureza. Então, muito parecido, você não pode passar muitos dias sem ter um impacto no mundo ao seu redor. O que você faz diferença, e você tem que decidir que tipo de diferença você quer ser. A mudança acontece ouvindo, iniciando um diálogo com as pessoas que estão fazendo algo que você não acredita estar certo. A gente aprende aqui também, né? Temos um longo caminho para realizar nosso potencial humano de compaixão, altruísmo e amor. E temos a opção de usar o dom da nossa vida para tornar o mundo um lugar melhor. Então essa aí é a opção que fica pra gente. E aqui um grande filósofo, o Calvin, vocês vão ver que ele tem uma presença aqui grande nessa aula. O professor Elia tem que aprender a usar o Calvin, né? Então, ele está falando aqui com o Hobbes, se você pudesse ter qualquer coisa, o que seria? Um grande campo ensolarado. Um campo idiota, você já tem isso. Pense grande, riquezas, poder. Imagine que você pode ter qualquer coisa. E aí ele está lá, né, como todo bom felino. Na verdade é difícil discutir com alguém que parece tão feliz. Então isso para mim resume a aula. Eu posso acabar ele aqui e assim eu continuo. Como diz minha amiga Adri, os animais têm um Dharma que eles completam esse Dharma, né? Eles seguem esse Dharma. Eles são completos com a natureza e a coisa flui e é um equilíbrio. E o que a gente fez? A gente se atrapalhou inteiro, né? Então, o
nosso ego ficou grande, a gente vai atrás das riquezas, a gente vai atrás dos conhecimentos, esse povo chega atrasado. E aí a gente se perde no meio dessa nossa busca e desse nosso equilíbrio, dessa nossa comunhão, né, com a natureza, e hoje a gente está um pouco perdido. E é interessante, o Harari, sabe, do livro Sapiens, ele fala que os outros animais evoluíram durante milhões de anos para chegar no topo da cadeia alimentar, né? Como essa coisa maravilhosa que é o leão. E a gente chegou muito rápido, né, no topo. Se a gente for pensar que o Homo sapiens daqui a, sei lá, 150, 200 mil anos, é muito, muito pouco tempo na escala evolutiva. E olha que a gente perto dessa coisa maravilhosa, né? Então a gente ainda tem muito a aprender com eles, né? Acho que o recado é esse. E espero poder mostrar alguma coisa para vocês. O próximo slide é um filminho de alguns minutos, que eu quero justamente mostrar como esse equilíbrio da natureza sem a gente ele é legal, né? Então, o parque de Yellowstone, vocês sabem, é nos Estados Unidos, e nós, com a nossa sapiência, a gente levou os lobos à extinção, né, na década de 70. E aí a natureza se refez de uma outra forma, e aí eles viram que a coisa não ia muito bem. Em 95, eles reintroduziram uma matilha de lobos em Yellowstone. E aí esse vídeo eu vou mostrar para vocês o que aconteceu depois da reintrodução dessa matilha. Esse vídeo que vai passar está no português meio esquisito, mas foi o único que eu achei em português. Mas dá para entender, e o recado está aí. Como lobos mudam rios. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados, os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. E em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales. E assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, toninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso.
E a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então, o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então, os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. Não é um lobo mau, e é cada um cumprindo o seu dharma, né? E aí a coisa flui. E foi mais ou menos isso também que aconteceu no Quênia, com a plantando as árvores, aí o solo ficou mais, aí os rios, etc. É outro caminho, né? E aí eu falei, bom, vamos ter que tentar entender um pouco, né? De como é que a gente vem dessa história toda na evolução. E essa daqui é uma teoria que foi apareceu na década de 70 por Paul MacLean, e hoje não vale muito mais, mas só para ter uma ideia de como se começou a pensar, que a gente tinha um cérebro muito antigo, que é o complexo reptiliano, que naqueles animais lá atrás, que seria só aquela coisa automática, respirar, temperatura, comer. O sistema límbico viria depois, viria nos primeiros mamíferos. E o sistema límbico, resumindo, é a parte das emoções, né? E aí depois aqui em nós, o neocórtex, que é a parte de cima do cérebro, e que achava-se que só tinha, principalmente nos primatas, né? E aí o que se achava que era o neocórtex mandava no sistema límbico, que mandava no complexo reptiliano. E hoje a gente sabe que não é bem assim, que as informações vão para cima e vão para baixo. E o que eu espero mostrar para vocês é que também essa parte de emoção e de coisa que a gente nem se dá conta, que são muito antigos, influenciam muito nas nossas atividades, nas nossas decisões do dia a dia. E aí, como eu falei lá, quando a Jane Goodall foi lá para Cambridge, falou assim, os animais não têm consciência, os animais não têm personalidade, os animais não sentem dor. Mas porque a consciência acha-se, né, um dos lugares que pode ser aqui no tronco cerebral, porque quando eu tenho uma lesão nessa parte aqui posterior, eu entro em coma. Se eu tenho uma lesão aqui na frente, eu tenho um outro tipo de lesão que a pessoa fica consciente, mas ela não movimenta nada, né? Então, chama locked-in syndrome. Então, você fica aprisionado mesmo, porque sua mente, sua consciência está lá. E então, aí sua consciência fica preservada, ao contrário do que aqui que ela não fica. Só que hoje a anatomia do cérebro ganha uma complexidade assim absolutamente maluca, né? Então, muitos acreditam que a gente nunca vai conseguir entender. Isso aqui são as conexões dos neurônios. Hoje tem toda uma parte que chama conectoma, que junta um neurônio no outro. E é essa coisa, então, muito difícil, muitos anos aí pela frente, para a gente tentar entender um pouco mais essa evolução aí da consciência e das emoções e etc. Em 2012 teve esse manifesto em Cambridge, que vários cientistas, inclusive Stephen Hawking, né, se juntaram para falar, adivinha? Que os animais têm consciência e que eles têm personalidade, incluindo mamíferos e aves, mas muitas outras criaturas, inclusive os polvos, também têm todos os substratos neurológicos para ter a consciência, né?
Então, assim, a gente ainda tem muito caminho para andar. O que é a consciência? Eu não vou me meter a besta aqui de tentar explicar, mas eu fiz 3 definições para depois tentar falar um pouco delas de cada uma, tá? Existem milhões de definições, de gente tentando explicar de onde vem, para onde vai, mas vamos ficar no simples. Então, a primeira, a consciência é um eu, é uma vivência individual, a maneira que cada um se percebe e a identidade pessoal de cada um. Acho que todo mundo consegue perceber isso, né? Eu sei que eu sou eu, a Silvia é a Silvia. E aí, na década de 70, o psicólogo Gallup desenvolveu esse teste de espelho. Não sei se vocês sabem. Ele vai lá e pinta a testa do animal, e o animal olha no espelho, e aí se ele faz assim é porque ele percebe que é ele no espelho. E aí ele fala que isso é autoconsciência, que fornece a capacidade de contemplar o passado, projeta-se no futuro e especula o que os outros estão pensando. Como diz o Carl Safina, que eu concordo, haja espelho para fazer tudo isso, né? Espelho assim, é absolutamente fantástico. E os animais que já passaram no teste do espelho são esses, né? Então, os primatas, orcas, golfinhos, arraias, os corvos, né, que são geniais, esse pechico e os elefantes. Isso é muito discutido nesse livro aqui do Carl Safina, Piano Noites, é fantástico esse livro. Então, será que a gente não está dando muito poder, né, para o espelho? Simplesmente. E ele fala assim, se um animal está vendo um espelho e ele começa a brigar com o espelho, ele sabe que ele é ele e ele está brigando com outra pessoa que está na frente dele. Ele só não entende a reflexão do espelho. Isso não quer dizer que ele não entende que ele é ele e ele está defendendo o território dele. E eu concordo. E aqui é a Chica brigando com o espelho, né? Como é que eu vou saber, né? O que ela está pensando, o que ela está vendo nesse espelho? Só porque ela não tira a marca, né, da frente dela. Para ela é outro ser lá que ela tá brava de ver. Então, sei lá. Só que é o termo de consentimento pessoal dela para usar. Fantástico. Muito bom. Afinal, eles têm personalidade, E a consciência, de acordo com o Jung, tem que ter as emoções, né? Então a emoção é a principal fonte de se tornar consciente. Não pode haver nenhuma transformação da escuridão para a luz e da apatia para o movimento sem a emoção. Então vamos ver, será que os animais têm emoção? Bom, Charles Darwin já em 1800 para lá já achava que sim. Então esse aqui é de um dos livros dele, né? Ele mostrando as condições, então plácida, né? Calma, e aqui o primata feliz. E ele fala, não há nenhuma diferença fundamental entre os homens e os animais em sua habilidade de sentir prazer, dor, felicidade e angústia. Às vezes a gente precisa voltar um pouco, né? E aí, vamos ver, né? Se esse cachorro, se ele sabe quem ele é, se ele tem ciúme, se ele tem sentimento, se ele está... Como é que eu vou falar que ele não sabe o que ele está fazendo? Ele pode não se reconhecer no espelho, mas daí ia falar, né? Amor, isso eu tinha que botar meus gatos, né, pessoal? Então essa foto vai mostrar o amor, mas assim, a gente sabe que tem muitas espécies que acasalam para a vida inteira. Os animais cuidam dos filhos, muitos animais cuidam dos parentes e dos mais velhos, então assim, isso existe. E aqui, acho que muitos talvez tenham visto esse vídeo já, da Jane Goodall. Então, essa aqui é uma chimpanzé que eles tinham, como é que fala? Tinham libertado. E aí eles fazem a reabilitação e devolvem para a natureza, lá na Tanzânia, onde ela tem todo o centro dela, Jane Goodall. E aí, acho que não precisa de mais palavras para a gente ver o que vai acontecer agora com essa, né?
Então, de novo, será que ela não percebe o que aconteceu, o que foi feito, quem que... E a terceira definição de consciência, que é uma que eu gostei bastante do Harari, também de novo, do Sapiens, ele fala que inteligência não é igual à consciência, que a inteligência é simplesmente a habilidade de resolver problemas e que a consciência é a habilidade de sentir muito pelo caminho do Jung. E nos animais essas duas coisas andam juntas. Então eles vão nos sentimentos, vão na intuição, vão no racional, ou no raciocínio. E a gente gosta de dar ênfase no racional, né? De falar que nós somos sapiens, né? Está no nosso nome. E sempre falar, não, a gente resolve tudo com a razão e não com a emoção. A gente dá muito mais valor aí para a razão. Nós não somos os primeiros seres inteligentes do planeta, então o povo, isso aqui eles dão para o povo abrir para poder pegar comida, porque senão o povo fica com tédio. O povo é um ser invertebrado, né? Tem 300 milhões de neurônios, que são distribuídos aí pelas 8 patas. Tem 2 livros excelentes sobre povos, mas eu já aviso que quando você está lendo um livro sobre povo, você sofre muito bullying dos amigos. Não tem nada melhor para fazer do que ler o livro. Mas eles são muito bons. E, de acordo com o Dr. Brenner, Prêmio Nobel em 2002, os povos sim foram os primeiros seres inteligentes da Terra. Mas será que a bactéria já não é inteligente? Aquela que foi lá, pegou a mitocôndria, virou uma célula no cabelo? Sei lá, entendeu? A gente tem muito aí ainda a aprender. E a gente se separa dos povos, eles têm 600 milhões de anos. As abelhas aqui têm 135 milhões de anos que elas estão aqui. Lembra, a gente está aqui há 150 mil. Aqui eles ensinaram a abelha a pegar a balinha e colocar aqui no meio, aí ela ganhava um negocinho de açúcar. Veja bem, eles estão ensinando a abelha. Aí eles pegam uma abelha, mandam a abelha ensinar outra abelha. Aí ela aprende. Usaram uma abelha falsa para fazer isso. E usaram um ímã também para mostrar que a abelha tinha que ir aqui para o meio, levar a comida, a bolinha aqui para o meio. Só que a abelha aprendia muito mais das outras abelhas do que do ímã ou da abelha fake. Então, a pergunta não é se eles pensam, mas como eles pensam. A gente que agora tem que entender como eles pensam para a gente conseguir entender esse mundo de uma forma muito melhor. E também não foi só com cor, né? Uma preta que estava mais perto, vou pegar a que está mais perto, eu já ganhei meu açúcar e continuamos. Então eles conseguem, né, derivar isso daí. Esse aqui é o Alex. O Alex era um papagaio cinza, como vocês estão vendo. E a dona dele, que é uma pesquisadora de comunicação animal. E vocês vão ver que ela faz várias perguntas pro Alex. E as respostas já parece que estão de sacanagem, que fizeram um vídeo falso, mas esse é o Alex mesmo. Então, a primeira pergunta, ela pergunta que tecido é esse? Aí ele vai responder wool, algodão. Aí ela vai mostrar 2 chaves. Ele vai perguntar how many, quantos? Ele vai falar 2. E aí... Whoa, that's right. Algodão. How many? Quantos? That's right. You're a good boy. Aí ele fica pedindo para ir embora, ele não quer mais. You said, want some water? Pedindo água. Want some water? Or you just asking to interrupt? Você quer água ou você só quer Just asking to interromper? interrupt. Só quer interromper. I know. What color bigger? Qual cor é o What color maior? bigger? Green. Oh, you're a good boy. E aqui ela vai mostrar vários formatos. Look right now for you. Hey, look. Look at all these neat toys. Look. Hey, look, can you tell me on the train how many green block? Green block. Good. Parrot. 2 green block. 2. E aí um dia, o que as pessoas falam, você só está ensinando a cor, é fácil, né? Qualquer um aprende a cor. Você só está ensinando a forma, mas ele também contava tudo. E aí um dia ele olhou pro espelho, lembra atrás do espelho, e falou pra dona dele, what color? Porque ele queria saber que cor ele era. Então
Porque a gente tem umas influências que não nos damos conta. Então, se eu estou segurando uma bebida fria, eu já, de base, eu acredito que a pessoa que eu estou conversando tem uma personalidade mais fria. E ao contrário, se eu estou segurando uma xícara quente, eu acho que a outra pessoa é mais calorosa, mais amigável. Isso eles fazem, né, pesquisas, etc, etc. Então, assim, vem influências na hora que a gente toma uma decisão que a gente não sabe de onde vem. Então, se você tem um cheiro de lixo na sala, as decisões que você toma no questionário são mais conservadoras socialmente. Se a gente tem os feromônios, né, que nem os animais, se alguém está com medo, você consegue sentir isso sem perceber, e você já fica mais alerta aí pro medo. Então, várias sensações aí que a gente nem sabe que está influenciando a gente. Quando estamos com fome, nos tornamos menos generosos. Né? E tem uma pesquisa que eles avaliaram 1.100 decisões judiciais nos Estados Unidos. Aí eles viram se essas decisões judiciais eram logo depois que o juiz tinha comido, ou logo antes que o juiz tinha comido. Qual foi a conclusão? Se você é julgado, então fica a dica, quem for julgado, se você fala, você já almoçou? Se o juiz tinha comido, 60% das pessoas saíam com a liberação condicional. Se o juiz ia comer logo depois, 0% saía com a liberdade condicional. Então, quem for preso aí não esquece da comida do juiz. E aí, coisas bizarras, né? Então, tipo, a batatinha é mais gostosa se ela faz crunch, se ela faz nhaque, tipo, cebar, né? Então, o que tem a ver com isso? Nada, mas quanto mais caro o placebo, melhor ele funciona. E quanto mais invasivo o placebo, mais ele funciona. Então, uma cirurgia placebo funciona muito mais do que um comprimido. Se esse comprimido custar $1.000, nossa senhora, é um espetáculo. Se americano é necessário, americano tudo patriota, se tiver uma bandeira na sala que eles estão respondendo um questionário, as respostas são muito mais equilibradas de liberdade, de igualdade, né, na sociedade. E esse aqui é bastante interessante, né? Foi uma meta-análise. Uma meta-análise é quando você pega um monte de artigos científicos sobre um assunto, junta tudo e tenta fazer algum sentido com vários testes estatísticos. E esses autores pegaram artigos que viam de aquecimento global e violência. E existe uma tendência aí de quando a temperatura está mais quente, existe um aumento da violência. Então, esses autores concluíram que com o aquecimento global, em 2050, que vão subir, sei lá, de 1 a 4 graus aí a temperatura da Terra, a violência vai subir de 15% a 60% no nosso planeta. Então, né, várias influências que a gente tem no nosso dia a dia que a gente nem percebe, mas que estão aí o tempo inteiro. Se você pega um rato de laboratório, nasceu no laboratório, foi criado no laboratório, morreu no laboratório, só conhece outros ratos e só conhece pós-graduando. Se você coloca lá uma urina de rato, um cheiro de gato, eles têm medo. Eles têm medo e... Então, assim, né, de onde veio isso? Eles nunca viram gato, nunca chegaram no gato, mas tá lá. Se aparecer, eles têm medo. E a mesma coisa, se eu pego um macaco de laboratório, mesma coisa, nunca saiu do laboratório, nasceu no laboratório, é muito mais fácil eu ensiná-lo a ter medo de uma cobra do que de uma flor. Tá? Então, esse medo inato que a gente tem, que já vem aí de muito tempo, mostrado nesses experimentos. Tá? E aí é muito mais fácil eu ensiná-lo a não mais ter medo de uma flor do que de uma cobra. Tá? E aí, esses aspectos da consciência, eu não vou falar de todos, senão a gente não sai daqui. Eu escolhi alguns para mostrar para vocês
como esses aspectos da consciência vêm de um tempo muito antigo. Então, a ciência é a capacidade de sentir, entender ou perceber algo por meio dos sentidos. Esse livro tem lá embaixo, se alguém quiser comprar, tem lá embaixo, eu comprei aqui no Palace, espetacular, que mostra a vida das árvores, né? Então, desde o fato que elas se comunicam pelas raízes, então, embaixo das raízes, um autor até falou que, em vez do World Wide Web, que é a internet, né, é World Wide Wood, que é a madeira, né? Então, eles se comunicam pelas raízes, e aqui também tem um monte de fungos e fazem essa mistureba aí subterrânea. Se uma árvore está em algum sofrimento por algum motivo, as árvores em volta mandam nutrientes para ela. Se essa árvore for filha da que está lá, vai mais, né? E se eu tenho uma planta qualquer e aí tem uma lagartixa que está lá comendo, ela libera vários, sei lá, cheiros, não sei qual é a palavra, para as outras em volta se protegerem. Então, como elas fazem isso? Então, por exemplo, as girafas vão lá e comem as acácias lá na África. Essa daqui que está sendo comida, ela solta essa mensagem para as outras. E o que as outras fazem? Aumenta a produção de quinino. E aí o que vai acontecer? A planta, o gosto vai ficar mais amargo. E aí a girafa não vai comer. E aí o que a girafa faz? Ou ela come contra o vento, então ela vai subindo, ou ela come de 100 em 100 metros, que é onde chega o recado da planta. Então é uma briga, vamos ver quem é mais esperto ali. Então aí muitas coisas para serem aprendidas. Esse livro aqui é espetacular, pessoal. Bom, se já tinha bullying quando você lia um livro sobre o povo, quando você lê um livro sobre a água viva, se a amizade continuar, está tudo certo. E assim, muitas pessoas falam que se a gente tem consciência, a gente tem que ter o sono e a vigília. Então vamos ver se os animais dormem, né? Como é que eu sei se alguém está dormindo? Eu cutuco um pouquinho, ele não acorda. Eu cutuco bastante, ele acorda. Se eu não durmo, eu fico de mau humor, né? No dia seguinte, fico sonolento. Então, eles foram ver isso com as águas vivas. O pessoal também tem uma imaginação sem fim, né? E aí pegaram uma espécie, essa espécie de água-viva, ela fica de ponta cabeça, embaixo do aquário. Então, os caras iam lá, tiravam e botavam ela em cima do aquário. Tiravam e botavam ela em cima. E aí eles viram que no começo, na primeira vez, as águas vivas elas ficavam daquele jeito, tipo, me deixa, né? E elas desciam de uma forma muito mais devagar. E elas batiam bem mais devagar também quando elas estavam no período noturno. Aqui, quem do pós-graduando ficar olhando para água viva à noite, é o pós-graduando que fica. Então, eles viram e aí chegam à conclusão que a água viva, que está aqui há 600 milhões de anos, que tem muito pouco neurônios, né, comparados com a gente, também tem esse ciclo de sono e vigília, tá? que é bastante importante aí para a nossa regeneração neuronal, etc. E a atenção que a gente tanto aprende aqui no Fala de ter foco, eu acho que no mundo animal é bastante claro da importância na vida de ter atenção e de prestar atenção em tudo que está acontecendo no dia a dia. Então tem que ter atenção, tem que ver o que está acontecendo sempre. Os gatos são espetaculares, né? E agora, pessoal, é um teste de atenção para vocês. Então, vai passar um vídeo de uns adultos jogando uma bola de basquete, ou sei lá, uma bola, e metade está de branco e metade está de preto. Aí eu quero que vocês contem quantas vezes as pessoas que estão de branco passam a bola. Tá bom? This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball.
How many passes did you count? Quantas? 15. But did you see the gorilla? Alguém não viu o gorila passando? Não precisa falar, né? 50% das pessoas não veem o gorila. This video is searched by National Science. It's available for use something you can get. 50% das pessoas não veem o gorila. Tá? Imagina isso, a gente no mundo natural, a gente não grava um dia, né? Passa um gorila e você não vê. Então é importante que a gente realmente prestar atenção naquilo que está acontecendo. A professora Lia falou que esse gorila está muito óbvio. E aí a consciência moral, que eu falei, será que eu vou falar disso? Mas eu vou dar uma pincelada. É importante, né? E o altruísmo, aqui vem o Calvin de novo. Então, alô, não, meu pai não está aqui agora. Se eu posso pegar no recado, não sei o que eu ganho com isso. As pessoas sempre assumem que você é algum tipo de altruísta. Então, aí vem a discussão, somos ou não somos altruístas, a gente é bom, a gente é ruim, que vem há centenas de anos. Esses daqui são duas espécies diferentes, tá? Então o da esquerda é o chimpanzé, aquele da Jane Goodall, e o da direita é o bonobo. Os dois, obviamente, são parecidos e estão à mesma distância evolutiva da gente. O bonobo é muito menos conhecido. Na verdade, ele foi reconhecido só na década de 60. E aí? Os chimpanzés são uma sociedade patriarcal e uma sociedade, basicamente, eles são animais violentos, né? O bonobo é o contrário. O bonobo é o hippie, né? Tem até o cabelinho separado, meio hippie, para lembrar. Eles são uma sociedade matriarcal. Raro ter briga entre os bonobos. Por que a gente não vê muito bonobo? Primeiro, porque nem se sabia que eram espécies diferentes. E o bonobo, ele tem uma peculiaridade que acaba sendo meio ruim de ter nos zoológicos, por exemplo. Eles resolvem tudo fazendo sexo um com o outro. Então eu briguei com você, depois a gente vai lá e faz as pazes. Aí, então, eles acham meio ruim ter ido pro zoológico para as crianças. Mas eles são uma sociedade completamente diferente da sociedade dos chimpanzés. Eles são generosos, eles são altruístas, sei lá. E é uma sociedade de paz, ao contrário dos chimpanzés, que eles adoram uma briga. E nós somos igualmente relacionados aos dois. Então, por que a gente sempre fala o que é de ruim nosso vem dos animais, o que é bom nosso é nosso? Só a gente tem. Será? Olha isso, pessoal. As formigas, essa espécie de formiga, vai lá e briga com os cupins. Esses são os maus, né? Então eles vão lá e brigam com as formigas. E aí o que acontece? Quando uma formiga ela é ferida na batalha, as outras formigas vão lá, pegam ela e devolvem, levam ela de volta para o formigueiro e tratam. Então eles tiram as sujeiras, jogam um negócio lá em cima que tem propriedades antibacterianas. E a mortalidade dessas formigas na primeira hora passa de 10% para 80% quando as formigas são tratadas pelos colegas na formigueira. Se a formiga tiver muito para lá, ou seja, se ela perder mais de 5 membros, os 6, né? Foi aqui 6, ela é largada lá. Então eles não levam de volta pro formigueiro, porque essa daí não imagina. Senão, tá vendo? Essa daqui ela já perdeu muito, ela já está muito machucada e eles não rolar. Amputado, tá vendo? Ela vai ceder. Então, assim, eles pegam, eles levam as formigas feridas de volta pro formigueiro. E aí também a empatia, que é desencadeada por essa slide roubada aqui por Wallace, por uma percepção afetiva de sentimento do outro, pela imaginação cognitiva de sua experiência. Em ambos os casos, a pessoa distingue claramente entre o seu sentimento e do outro,
diferente do contágio emocional, durante quase a destruição é mais embaçada. E que isso também já vem há muito tempo, porque as mães e os outros pessoas da sociedade precisam perceber o que está acontecendo com os outros membros da sociedade, para cuidar e levar essa sociedade para frente, né? Isso aqui foi um experimento feito na década de 80, que eles queriam começar a perceber em que idade surge a empatia. Aí eles iam na casa das pessoas e pediam para os pais fazer cara de choro, fazer cara de triste, não sei o que lá, para ver se as crianças tinham alguma reação e iam lá consolar. E aí eles viram que a partir de 1 ano, mais ou menos, essas crianças começam a perceber e tentam ir fazer alguma coisa para ajudar esse adulto. O que eles não esperavam, os animais tinham a mesma reação, né? Então, vi alguém da família, acho que todo mundo que tem gato e cachorro aqui sabe disso, que eles têm esse... E eles vão lá tentar te ajudar de alguma forma. E aí isso também já foi mostrado aí 1 milhão de vezes, mesmo nos chimpanzés. Então, os chimpanzés já se sabe quando um briga com o outro, que é uma coisa frequente. Aquele que perde, muitas vezes ele é consolado, né? E quanto mais feia foi a briga, mais gente vai lá consolar ele. Então, não é uma coisa automática, né? Você vê que tem realmente, não vão atrás do cara que ganhou para ter alguma coisa em troca. Não, eles vão consolar aquele que perdeu. Também é maior se for alguém da família, tá? Se for alguém da família, esse ajuda, esse consolo é maior. E aí já foi mostrado também um monte de outros animais, o elefante, todo mundo sabe, né? O elefante é o máximo. Mas eles voltam, eles ajudam, eles tiram das crianças, eles cuidam das crianças dos outros. Isso é bastante interessante. E esse daqui são experimentos, tanto em rato quanto em primata, em macaco. O que eles faziam? Se eles apertavam um negócio lá, eles ganhavam comida. Então ele ia lá, apertava e ganhava comida. Ia lá, apertava e ganhava comida. Tá bom, né? Vou lá, aperto e ganho comida, beleza. Aí, em um dado momento, ele ia lá, apertava, ganhava comida, mas o amigo dele do lado ganhava um choque. Então ele apertava, ganhava comida e o outro ganhava um choque. Eles paravam de apertar. E essa parada era maior se o animal do lado era da mesma família. E esses 2 autores mostraram que certos grupos de primatas ficaram até 12 dias sem comer. Porque apertava, o outro dava choque, então eles não apertavam mais. Né? A diferença com os humanos, a gente sempre leva tudo a um patamar um pouco diferente, maior. A gente tem empatia por seres que vivem em outro país e por seres que vivem em outro planeta, né? Todo mundo aqui chora com essa música, né? Na verdade, vai começar a chorar. Porque a gente tem essa capacidade de empatia por coisas até que não existem, né? Então, a árvore da nave lá do Avatar, todo mundo chora. Não existe, pessoal, mas todo mundo chora, né? Então, a nossa empatia, ela acaba sendo estendida mais, né? A gente tem empatia pelas crianças na África, que obviamente um animal não vai ter. E a moral? A moral tem né, aquela vertente que fala, né, arranhe um altruísta e verá um hipócrita sangrar. Então que a gente é ruim e que aí a moral só existe para a gente botar ordem na sociedade. E o Deval, o Franz Deval, que é um psicólogo que estuda primata, ele é completamente contra isso, porque ele mostra nos animais, ele estuda nos chimpanzés que a gente tem, que essa empatia ela vem crescendo desde muito tempo, né? Vem com o primeiro contágio emocional, então os animais perceberem que um outro está sofrendo, aí depois a empatia cognitiva, e aí eu vou lá ajudar o meu colega, meu primo, meu sobrinho, sei lá, que está precisando de ajuda, então eu percebo que ele precisa de ajuda, eu percebo o que eu preciso fazer e eu vou lá e faço. Esse livro aqui é espetacular, Primatas e Filósofos,
daqui a pouco vai ser lançado. Quem fala assim. E aí, assim, também acho que muita gente já viu esse vídeo, mas também existe o senso de injustiça, né? Então aqui são dois, é uma espécie de primatas, é uma experiência também do Deval. E aí vocês vão ver, o macaco, o do lado de cá, vai receber pepino. Então o que ele pega? Uma pedra, devolve e ganha um pepino. Pega uma pedra e devolve, elas são felizes, devolve o pepino. A do lado de lá vai devolver a pedra e vai ganhar uma uva. A uva é muito mais gostosa. Vejam. Então, devolve a pedra e ganha um pepino. Devolve a pedra e ganha uma uva. Pega a pedra, devolve rapidinho, quer a uva, né? Ela ganha pepino. E ela fica transtornada, né? Aí bate a pedra, vai ver se é uma pedra mesmo, devolve, ganha pepino. E assim, em algum momento desse experimento, o outro que ganhava a uva também parou de pegar a uva. Então, né, eles têm todo esse arcabouço aí. E a última parte, eu falo um pouquinho de nós e eles, né? Então, é uma coisa que a gente se divide, né, na sociedade, a gente se divide em tudo. Então, a minha família é melhor que a sua, a minha tribo é melhor que a sua, meu país é melhor que o seu. O Brasil às vezes fica difícil, mas a gente acha. Minha religião é melhor que a sua, e assim por diante, e até chegar no time de futebol, que é claro que a gente é muito melhor que os argentinos, não há a menor dúvida. Mas a gente divide, né? A gente se divide assim o tempo inteiro. Da onde isso vem? Vem das formigas já, 600 milhões de anos. Então, existem espécies de formigas que escravizam outras espécies de formigas, né? Então, é todo um embate assim que eles têm a escravidão dos outros. E eles são os outros, acho que são os outros que também formam exércitos contra outras espécies. Então, vem de tempos, né? Os chimpanzés são absolutamente territorialistas. Então, eles ficam dando voltas no território. Se você encontrar um outro chimpanzé, já era, eles matam na hora, né? Não é nós e eles, só que eles matam eles, né? E aí são extremamente violentos se encontrar alguém de outra família, tribo, sei lá. E a gente também, né? A gente tem uma capacidade aí da violência gigantesca. Essas fotos eu tirei em Ruanda. Tem um museu do genocídio de Ruanda. O genocídio foi em 94, quando os Hutus decidiram exterminar com os Tutsis. Entre 500 mil e 1 milhão de pessoas foram assassinadas em 100 dias. E os que não foram assassinados foram mutilados, etc. As mulheres todas eram estupradas por pessoas que tinham um HIV para disseminar de uma forma absurda. E isso daqui, né? Eles mediam o tamanho do nariz, falaram, não, você é Hutu, você é Tutsi. E aí você tinha você tinha que andar com essa identificação que falava se você era Hutu, se você era Tutsi, né? E aí o genocídio, essa aqui é uma mulher de 70 anos que escondeu vários Tutsis na casa dela. Ela era, tipo, o príncipe dela era feiticeira. E ela falava para os soldados, se vocês quiserem entrar, vocês vão ser comidos pelo espírito mal. E aí ninguém se deu a besta de entrar na casa dela. E ela escondia, né, vários Tutsis. Então a gente tem uma capacidade de maldade fenomenal, mas a gente também tem uma capacidade de bondade, de generosidade muito grande. Um dos culpados é a amígdala. A amígdala fica aqui no meio do cérebro, lá do sistema límbico. Quando a gente vê alguém de outra raça, a nossa amígdala já liga, né? Isso a gente, antes de perceber. Quando eu olho para uma pessoa de uma outra, então se eu sou branco, olho para o negro, se o negro olha para o branco,
a minha amígdala já acha estranho. Isso já vem, ó, de muito tempo, né? Então a gente precisa saber que isso acontece, né? Então, só para vocês terem uma ideia do poder, né, dessa estrutura, existe uma coisa que chama cegueira cortical. Então, se eu tenho um AVC, um derrame, e eu tenho uma lesão aqui atrás, eu fico cego. Ah, não por problema no olho, mas por problema aqui no cérebro. A imagem chega lá atrás e não tem cérebro para decodificar. Só que se uma pessoa com cegueira cortical olha para alguém, ele acerta mais do que 50% se essa pessoa está sorrindo, se essa pessoa está brava. Porque essa informação vai para a amígdala. A amígdala é um caminho mais rápido para a informação chegar. Então, eu percebo a informação na amígdala muito antes dela chegar no córtex, que é quando eu percebo, estou vendo uma mulher branca, estou vendo um homem negro. A amígdala já viu há muito tempo. O problema é que a reação da amígdala é um pouco... Então, às vezes, a pessoa está segurando um celular e eu dou um tiro nela, achando que era um revólver, né? Até o córtex entrar e falar, não precisa ter medo, às vezes é tarde. Tá? E aqui o córtex, que a gente pode... a gente tem um córtex que é mais racional e a gente tem um pedaço do córtex que pega todas as informações sensitivas. E aí as nossas decisões é uma mistura disso daí e tudo. Então isso que eu já falei um pouco. A minha amígdala liga a hora que eu olho, a hora que passa um rosto de uma outra raça que não a minha, eu estou na ressonância funcional, né? A minha amígdala já liga. E aquela passada de imagem que eu nem se tornou consciente, meu córtex nem se ligou que isso foi passado na minha frente. E se eu olho também, de novo, um rosto neutro de alguém de uma outra raça que eu já automaticamente eu já acho que está com uma cara agressiva. Tá? Só por ser diferente, é o nós e o eles. Vem de muito tempo. Isso acontece para homem e para mulher também. A gente processa essa informação muito rápido, né? Muito antes de... A gente já está julgando antes de chegar no nosso córtex, antes de se tornar consciente. Tá? E isso aqui também. Eles fizeram um experimento, eles mostravam um punho de várias cores, né? De várias raças. E aí mostrava alguém agulhando a mão. Se a mão é da mesma cor que a minha, eu faço isso daqui em empatia, né? Então, fala, dói, né? Eu só olhando. E essa minha reação é menor, sem consciência, se essa pessoa for de outra raça. Só que a gente pode vencer isso, né? Então, a gente tem o nosso córtex cerebral para isso. Então, a gente tem que saber que isso existe, a gente tem que saber que essa reação já vem de muito tempo. Que veio para nos defender, né? O diferente, muitas vezes na natureza, vem para, né, ser prejudicial. Essa aqui, eu não sei se vocês sabem, é uma história da Guerra do Vietnã, que um vilarejo que só tinha idosos, crianças e mulheres, uma tropa americana foi lá com a informação que tinham soldados vietnamitas, mas não tinha. O que eles fizeram? Começaram a matar todo mundo, né? Então eles punham em valas e atiravam. E aí esse soldado americano, ele veio com um helicóptero para ajudar as tropas que estavam na terra lá, sei lá. Ele falou, nossa, está tendo uma super guerra, não sei o que lá. E aí ele começou a ver que quem estavam atirando eram os americanos. E ele falou assim, como assim, né? E o que ele fez? Ele parou o helicóptero dele entre os dois, entre os americanos e os vietnamitas, e pegou as armas deles e pôs contra os americanos, né? Então falou assim, pessoal, não dá para fazer isso aqui que vocês estão fazendo. E aí ele parou esse massacre e ele quase foi preso, né? Porque imagina como você, né, levantar armas contra os seus compatriotas. Demorou quase 2 anos para ele ser reconhecido. E eu vi uma entrevista dele, assim, você vê que é um negócio que até hoje, 40 anos depois, ele é profundamente, sei lá, alterado, né, por isso, pelo que ele viu. Mas é possível derrotar, né, essa maldade nossa. E aqui a trégua de Natal de 1914, na guerra, também soldados alemães e soldados ingleses pararam de lutar e foram jogar futebol, né?
somos todos, então em vez de ser ingleses contra alemães, virou soldados. Né? Soldados contra a hierarquia do povo lá de cima, mandando a gente matar todo mundo, mas eles estão lá e a gente está aqui passando frio. E aí o pessoal fala assim, não, agora vocês têm que voltar a lutar. Eu falo, não, a gente vai, né? E aí eles ficavam atirando por cima, sabe? Para não ter que acertar ninguém. Mas que isso pode ser feito. E como que a gente faz isso, pessoal? Como que a gente vai contra essa nossa... essa coisa que vem antiga nossa, né? De ter medo do que não é igual a gente. Individualizar, então ver cada pessoa como cada pessoa. A gente não gosta dos argentinos, né? Eles não sabem jogar futebol, Maradona não sabe jogar futebol. Mas se a gente individualizar... Peguei pesado, né? Eu ia pro papo, mas aí Para quem não conhece, pessoal, é professora Ali, é professor Basílio, dos fundadores do Palas. Infelizmente eles são argentinos. Ainda bem que ela não está aqui, né? Mas ninguém olha para eles e vê, putz, são argentinos. Não, então se a gente conseguir fazer isso com as pessoas, a gente consegue passar por cima da nossa amígdala, né? E aqui, super interessante, a foto ficou péssima, né? Mas o recado é muito parecido. Também lá no Museu de Ruanda, se você me conhecesse, se realmente conhecesse a si mesmo, você não teria me matado, né? Então, eu acho que isso daí resume bastante. Não haverá humanidade sem perdão, não haverá perdão sem justiça, mas a justiça será impossível sem a humanidade. Então, a gente tem que reconhecer que isso existe, é antigo, é muito antigo, mas o nosso lado bom também é antigo, muito antigo. Individualizar, tomar a perspectiva do outro, avaliar o que é de comum, diminuir as diferenças de hierarquia e unir as pessoas sobre as mesmas regras e com os mesmos objetivos. Aí a gente consegue tornar uma sociedade melhor, e isso eu incluo todos os seres vivos, não só a gente, né? Então a alma é a mesma em todas as criaturas vivas, apesar do corpo de cada um ser diferente. E esse é o Oliver. A gente chega, quem sabe, né? Se a gente conseguir seguir isso e nos tornar, entender toda essa nossa história, toda essa nossa evolução, a gente consegue essa coisa fofa, né? Chegar nessa felicidade que é o lado do Rob no começo, que eu só quero um campo ensolarado. E o Dharma do gato é ser servido por um humano. Então eu fiquei pensando, o que é o Dharma do gato? É ser servido por nós. Né? Então meu desejo a vocês é uma vida aí cheia de explorar, para a gente explorar esse planeta maravilhoso que a gente tem. Todo dia é um dia muito especial. Como diz o Snoopy, né? Um dia nós vamos morrer, Snoopy sim, mas todos os outros a gente vai viver o conhecimento dos animais. E agora eu deixo a Silvia, vai comprovar tudo isso que eu falei para vocês. Com essa maravilhosa apresentação da Sheila, acho que então, né, é difícil continuar, porque né, já foi uma coisa muito bacana, tudo que ela colocou pra gente. E assim, eu queria trazer para vocês o universo dos cavalos, para poder passar um pouquinho de tudo que ela colocou com relação às espécies, né? O que os cavalos, na evolução da humanidade e das espécies, trouxeram para nós, né? Então, primeira coisa assim, eu nunca dei aula, tá, gente? Não vou ter tanta facilidade quanto a Sheila, mas eu acho assim, tudo que você coloca com amor é bem feito, né? Então, não é o que você coloca, mas é quanto amor você coloca nisso. Então, eu tentei preparar, enfim, os slides e todo esse conhecimento sobre os cavalos. Espero que vocês possam aproveitar. Então, eu queria saber, assim, por que os cavalos, de todas as espécies que a gente tem, né? Por que vocês acham que os cavalos são especiais? Alguma?
Ninguém sabe. Acompanhar numa história. Toda a humanidade, como você disse. Então, mas tem uma diferença que é assim, a gente monta os cavalos. O ser humano, ele interage montado nos cavalos. Então isso é uma diferença bastante significativa, porque a partir do momento que você monta no cavalo, ele vai saber exatamente o que você está sentindo, o batimento do seu coração, a sua respiração, se você está com medo, se você está tenso, se você está alegre. E o que você vai mostrar e se comunicar com ele, você vai ter uma linguagem, né? Que segundo a minha querida professora, que está presente, chama-se cavalês. Né? Então, assim, você pode estar na China, você pode estar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, enfim, na Rússia. A partir do momento que você montar um cavalo, ele vai entender o que você vai passar para ele. Como você vai sentar numa sela, como você vai andar, pressionar a sua perna na sela, na barriga dele, como você vai segurar a rédea de uma maneira gentil, de uma maneira tensa. E ele vai fazer uma análise de vocês, que é mais ou menos exatamente o que você está sentindo. Então, os cavalos, eles são animais de fuga. O homem é o predador deles, né? Mas eles têm uma necessidade muito grande de se comunicar. Então, é uma comunicação profunda, instintiva, silenciosa. E todo cavalo está à procura de se comunicar, né? Eles são o que são. Eles não mudam, eles têm uma hierarquia, né? Essa comunicação, ela ajudou a espécie a sobreviver. A gente vai ver por quê. Então, assim, essa comunicação, ela é tão importante e ela é tão, assim, fundamental, né? Que ela é tão rígida e concreta quanto seus dentes, ossos e cascos. Então, ela é bem fundamental para o homem e o cavalo se relacionarem. Então, por mais longa que seja a caminhada, jamais devemos deixar de caminhar. Em todos os sentidos, né? A gente tem que sempre continuar. Então, assim, só para dar um apanhado geral, o cavalo, ele era um ser, era chamado Iracotério, que ele viveu 55 milhões de anos. E a característica maior dele é que ele tinha 3 dedos nos anteriores e 4 dedos nos posteriores. E aí ele foi evoluindo, ele morava nas florestas, ele era um animal pequeno, do tamanho de uma raposa, e ele foi evoluindo de acordo com as necessidades, porque foram surgindo as planícies, e ele teve que se adaptar. Então você vê aí a evolução, há 2 milhões de anos, eles chegaram na espécie Equus, que é o cavalo hoje em dia atual. Nós temos mais de 100 raças de cavalos hoje em dia. Então, eles tiveram... E o que aconteceu com eles? Eles evoluíram para um dedo em cada pata e eles evoluíram, eles ficaram mais velozes, porque nas planícies, como eles eram animais de fuga, né, eles tinham que correr. E o cavalo é um animal que ele consegue, entre todas as espécies, correr vários quilômetros, entre 40 e 60 km por hora. Então, ele consegue fugir. Né? Aí o que aconteceu? Bom, só para situar um pouco, desde os primórdios, né, o homem, ele sempre, assim, ele percebeu o animal, o cavalo, né? Então, a gente teve uma aula de mitologia, né? Então a gente tinha que linkar, né, as coisas. E aí, eu coloquei isso que eu achei muito interessante, porque assim, os cavalos foram eternizados nas cavernas do sudoeste da França, de Lascaux, onde o ser humano, ele conseguiu colocar numa imagem nas paredes das cavernas as imagens de cavalos, cenas rupestres, né, de caça. Então tinha muitos cavalos, tinham ovídeos, tinham cervos, tinham felinos. E aí eles dizem, podemos dizer que na zona mitogenética das cavernas francesas, a expressão de arte do próprio reino mitológico foi atingida pela primeira vez na história do mundo. Então isso é um fato importante, porque desde lá eles já estavam presentes no ser humano.
Então, eles foram eternizados nas cavernas e há 6.000 anos os nômades eles começaram a domesticar os cavalos. E os nômades eles tinham uma sociedade que era uma sociedade que via o cavalo como um parceiro. Então eles montavam os cavalos a pelo, sem sela, sem bridão, sem embocadura, e eles começaram a ter um empoderamento, ou seja, eles conseguiam percorrer maiores distâncias, eles conseguiam andar, enfim, em extensões grandes e começaram a entrar em outros continentes, enfim. Eles entravam nas sociedades agrícolas. As sociedades agrícolas elas ficavam centralizadas nas beiras do rio então eles iam lá, saqueavam toda a comida deles. E aí o que aconteceu? O que a gente, assim, o que foi colocado, né, é que essas comunidades, como elas possuíam uma relação muito próxima com o cavalo, elas começaram a desenvolver a parte do neurocortex e assim, a equitação, eu vou até ler aqui, porque a equitação, ela fazia com que a pessoa ficasse mais hábil, ela fazia com que a pessoa conseguisse, enfim, ela tinha mais adaptabilidade. E aí, enfim, as comunidades agrícolas começaram a fazer muro, começaram a se defender, então começou. Mas assim, o que eu queria colocar é que as culturas nômades, elas deram origem à cultura oriental, que ela é mais próxima da natureza, ela é adepta à meditação, à contemplação. E as culturas agrícolas, elas colocaram o cavalo como uma ferramenta, então era mais distante, ou seja, o cavalo ele servia como uma ferramenta para ajudar a carregar as coisas, enfim. Então ela deu origem à cultura ocidental para nós. E assim, há 500 anos antes de Cristo, Homero, ele criou o que conhecemos do mito do centauro. O que é o mito do centauro? Metade homem, metade cavalo. É a junção da inteligência do homem e o vigor físico dos equinos, né? E o Quiron era um centauro que ele era o mais sábio e gentil dos centauros, porque ele tinha conhecimentos de magia, astronomia, ele tinha o dom de prever o futuro, conhecedor das artes, e ele educava os heróis, né? Então ele educava os heróis quanto aos conhecimentos relativos à caça, à equitação e a respeito das leis divinas. Então ele era meio espiritual, o Quiron. E assim, essa junção entre homem e cavalo, ela trouxe as leis da espiritualidade de Quiron, né? Então ele é considerado como um pontífice, né? Então assim, é um mito, né? Mas que tem tudo a ver com o que o cavalo e o homem, quando eles trabalham junto, quando eles têm uma parceria, eles formam, né? Enfim, então assim, eu acho interessante também Einstein escreveu: se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor, mas se escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Então são, enfim, caminhos, né, que a gente tem que percorrer. E o outro mito que eu queria colocar é o mito das Amazonas, né? Enfim, as Amazonas, elas representavam mulheres que elas derrubaram os preconceitos da sociedade grega. Então a mulher grega, ela não podia ter acesso à cultura, ela não podia participar da política, e as Amazonas, elas tinham uma estrutura social própria, participavam da política, guerras, competições esportivas, e é um pouco do sagrado feminino que a gente aprendeu aqui. Então, eu queria colocar que ela, assim, a Amazônia, ela simboliza até hoje, né, é super evidente hoje em dia, que a violência doméstica, que está muito, enfim, infelizmente, hoje em dia na nossa sociedade, né, e elas são completamente contra, são engajadas contra a violência doméstica, né, contra a figura feminina. Bom, então, aí eu queria perguntar para vocês,
O que vocês acham que o cavalo tem de tão especial? O que vocês acham? Assim, por que será que essa espécie é uma espécie que ao longo dos anos veio evoluindo com o homem e está até hoje aqui, né? Ninguém vai responder. Ninguém vai responder. Inteligência? Eles têm tudo praticamente, né? Eu sou um pouco suspeita para falar. Eles são inteligentes, mas eles têm uma generosidade, assim, que a gente não se dá conta de como eles trabalham em prol do ser humano, né? Então a gente vai ver um pouquinho, assim, na metáfora da carruagem, que é uma metáfora muito usada, né? A gente tem assim, é uma cena no meio do campo de guerra, onde o dono é o eu sou o dono da carruagem, né? Então é uma condição intrínseca profunda do ser humano. O condutor, que é o cocheiro, ele é o good, ele é a nossa inteligência, é o discernimento, o conhecimento. A carruagem seria o nosso corpo, né? As rédeas seria a função pensante, faculdade mental, consciente, seriam as emoções. E por que entram os cavalos? Né? Por que são cavalos nessa metáfora? Eu fiquei pensando que tem tudo a ver com os cavalos, porque os cavalos, eles são as forças sensoriais, ou seja, nós temos as 5 forças sensoriais, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. E nos cavalos elas são muito bem, assim, sentidas neles, eles são muito bem aguçadas. Os cavalos, eles enxergam a distância, eles têm na cabeça, fica na lateral, eles têm eles enxergam 360 graus, só 2 pontos que eles não enxergam, que é na ponta da cabeça e na ponta do rabo. Eles dormem, eles estão extremamente atentos, eles têm a audição muito aguçada, o olfato também, eles sentem cheiro à distância. O paladar, para eles sobreviverem, eles tiveram que saber que gramíneas que eles poderiam comer, quais seriam as gramíneas que eram prejudicial, quais seriam as que eles poderiam comer, a parte de minerais que eles poderiam lamber para a égua que estava, enfim, gestante e ser melhor para o potro. Então, assim, eles têm assim os sentidos muito aguçados, né? E um campo de pastagem que seria o campo objetos de percepção, né? Então, assim, quando um homem não possui discernimento e a sua mente está desgovernada, seus sentidos estão incontroláveis, como os cavalos rebeldes de um cocheiro. Porém, quando o homem possui discernimento e sua mente está controlada, como cavalos bem domados de um cocheiro, obedecem alegremente às rédeas. Então, o homem que tenha por conceito a consciência intuitiva e por rédeas na mente, chega ao fim de sua viagem. Se você tiver com suas forças sensoriais extremamente organizadas, você vai ter bons pensamentos e a sua atitude será boa. Se as suas forças sensoriais estiverem totalmente bagunçadas, você não vai conseguir raciocinar direito e talvez a decisão que você tiver seja melhor. Então, eles são organizados nesse sentido. Eles são muito bem organizados, né? Então, assim, como são animais de fuga, eles são atentos a pequenos detalhes, né? Movimentos, sons. Como eles são animais de manada, de convívio coletivo, eles têm a necessidade do apoio externo de parceiros. Então, assim, um animal que é organizado, que percebe o cheiro à distância, que enxerga a distância, está absolutamente sensível ao toque, ele está completamente organizado, está completamente atento, vivendo no presente, que é uma das coisas que a gente aprende muito aqui na meditação. Viver no presente e estar atento, né? Foco. Eles estão completamente focados. E assim, para a gente entender tudo isso dos cavalos, precisou criar uma confiança, um alicerce, né? Entre homens e cavalos, né? Então, eu queria entrar um pouquinho, mostrar como...
Isso aí é mais ou menos o que o cavalo passa para a gente, né? Então, enfim, eu andei pesquisando aí com as minhas amazonas, né? Tudo que elas achavam que a parceria entre um cavalo e um ser humano traz para a gente, né? Então, a parceria, confiança, união, respeito, liderança, superação, resiliência, coragem, gentileza, paciência, docilidade, aceitação, liberdade, força, empatia, generosidade, sabedoria, amor, conexão, equilíbrio, unidade, aprendizado e muito mais, mas muito e muito mais. Então esse desenho ele mostra bem, assim, o cavalo fala, tá todo mundo com medo, né? Mas juntos a gente tem menos medo. Então é uma parceria, é uma união entre dois seres. Isso que eu acho que é uma coisa que quem monta cavalo tem isso todo dia, sabe? É uma construção que tem, é uma linguagem bem intrínseca, né? Então, há momentos que você pode confiar no cavalo, momentos que você não pode, e momentos em que você deve. Porque na maioria dos momentos eu acho que você deve, porque eles sabem o que estão fazendo, muito mais do que a gente. Então, assim, só para mostrar um pouco para vocês, assim, o Monty Roberts, ele era um americano, que ele nasceu na Califórnia, e ele era um cowboy, que ele vivia numa família de cowboys, que eles amansavam mustangs, que eram cavalos selvagens. Então, o método da doma tradicional era um método muito cruel, porque ele consistia em amarrar, em machucar, em impor, né, e produzia o quê? Animais com medo, animais que eles aceitavam a imposição do ser humano pela força, e isso criava muitos traumas. Às vezes até um animal que poderia ser um animal muito bom, ele tinha tanto medo do ser humano que ele não conseguia fazer absolutamente nada, né? E aí o que aconteceu? O Monty Roberts, ele tinha que ir com o pai dele e ele não aceitava essa metodologia, né? E ele tinha um tipo ele era daltônico, né? Ele era acromótico, que ele confundia as cores, né? E ele enxergava muito bem à noite. Então, o que o pai dele fazia? Você vai à noite nas manadas e você vai olhar e ficar vigiando para no dia seguinte a gente ir lá e capturar os cavalos. Só que como ele enxergava muito bem, ele começou a ver que nas manadas existia uma conduta, né? E ele começou a ver que as éguas eram quem comandava, as éguas mais velhas eram quem comandava. E elas tinham uma sinalização entre elas e os outros cavalos, né, de todas as idades, que tinham uma linguagem de sinais. Então, assim, o potrinho, que era um potrinho meio rebelde, que ele começava a bagunçar a manada, ela ia lá e mandava ele embora da manada. E aí o potrinho queria voltar, ela não deixava ele voltar. Aí o que acontecia? Ela deixava ele de castigo. É muito interessante. Aí o potrinho queria vir, ela não deixava. Na quarta, quinta tentativa, que ela falou, bom, agora acho que ele aprendeu, né? Ele começava a mascar a boca, abaixar a cabeça, num sinal de que eu, então, aceito as suas medidas, a sua hierarquia, a sua ética, e, por favor, me aceite, né? Então, o que acontecia? Ele respeitava a maneira da égua se colocar e a égua aceitava ele de volta. Então, o que o Monty fez? Ele trouxe isso pro trabalho dele, ou seja, para amansar os cavalos de uma maneira que fosse de uma maneira que as pessoas tivessem essa comunicação. E ele criou o join-up, que é uma técnica que eu queria mostrar um pouquinho. Aqui é um amansador de cavalos que foi formado pelo Monty Roberts. E ele, o que ele faz? A hora que o cavalo para, ele tá vendo? São sinais que ele anda de costas, o cavalo olha e ele vem atrás dele. A hora que ele segue o humano,
ele fala, você é meu líder, eu aceito você, eu vou te seguir e você pode fazer o que você quiser comigo, eu confio em você. Ele cria um vínculo. Esse cavalo é o cavalo da minha filha. E por acaso eu estava lá nesse dia que esse é o Draco, que é um horsemanship, que a gente chama, que ele trabalha com cavalos traumatizados e ele eles estão fazendo um projeto piloto para trabalhar com o mundo corporativo de grandes empresários e os cavalos. É um projeto que eles estão trazendo aqui para o Brasil e ele estava selecionando cavalos nesse dia. E aí eu falei, o Amaretto, ele seria um bom participante. E aí ele, enfim, gostou muito, falou que ele está, enfim, selecionado, que ele vai participar desse projeto. Então, assim... Deixaram ele aqui hoje, né? Está lá embaixo. Não deu subir a escada. Eu tenho que fazer uma rampa para ele. Enfim. Então, assim, a conjunção, ou join up, é esse método de respeito mútuo. E o animal, tá vendo que aqui o Monty Roberts está de costas, o animal parou, e aqui o animal, ele está seguindo o Monty Roberts. O que acontece? O cavalo, quando ele tem essa confiança, ele consegue entender o que o ser humano está falando para ele e ele aceita. Então, um cavalo que demora 1 ano a 1 ano e pouco para ser avançado, com o join up, ele consegue colocar uma sela em 30 minutos. Sem trauma, sem machucar, sem bater, enfim. Então, assim, revolucionou a maneira de você lidar com esses animais, né, de respeito. E foi feita uma conexão, né? O aprendizado do humano a identificar a sutileza da linguagem ecos, né? Isso é uma coisa que a gente está evoluindo, a gente está aprendendo bastante, né? Então, assim, isso é uma citação no livro que vai ser o nosso próximo tema dos buscadores. A evolução da linguagem dotou-nos de uma capacidade única, nós seres humanos, a de escolher. Ao contrário dos animais, podemos examinar nossa mente e modificar nossos pensamentos. Podemos transformar as emoções que nos causam sofrimento. Então, com as rédeas nas mãos, né, lá na carruagem, é possível desenvolver um relacionamento mais produtivo com a mente mais controlada. Então, assim, quando a gente consegue entender as nossas dificuldades, quando a gente consegue vencer os nossos medos, a gente consegue organizar melhor e controlar mais a nossa mente, né? E aí a gente consegue ter atitudes melhores com relação a tudo, né? Então, por exemplo, a equitação, ela é um pouco disso também, porque assim, quando você tem as mãos suaves, a perna firme e a cabeça centrada, correta, você vai conseguir exatamente o que você precisa. Você consegue muito dos seus objetivos. E a gente pode trazer esses valores da equitação para a vida, né? Mais do que qualquer outra arte, a equitação está em íntima união com a arte de viver. Muitos de seus princípios podem a qualquer tempo servir como regras de conduta. Foi um coronel, né, que falou. E assim, não sei se eu deveria falar isso, mas assim, o primeiro dia que o Bolsonaro ganhou as eleições e o general Mourão deu a entrevista, e ele é um cavaleiro, né, do exército, ele falou exatamente isso: eu vou governar o país com as rédeas suaves, com as pernas fortes e com a cabeça centrada. Enfim, espero que ele faça. Ele consiga, né? Então, o Monty Roberts, ele foi o precursor dessa linguagem, ele foi assim, uma pessoa que ele trouxe muito do mundo dos cavalos. Ele atualmente, ele tem um centro de treinamento lá no Colorado, onde ele forma vários horsemanships que querem trabalhar com cavalo, que querem aprender a metodologia dele. Ele escreveu mais de 18 livros, ele trabalha com crianças traumatizadas. Então ele trouxe esse join up para as salas de aulas e trouxe para pessoas que são traumatizadas, veteranos de guerra, presidiários. Então assim, a violência não é a resposta. Ele sempre está tentando trazer a sabedoria dos animais para o mundo
dos humanos, né? Então, assim, as qualidades, as habilidades e as qualidades que o cavalo tem, eles são como crianças, eles percebem inconsistências em padrões. Então, se você amedrontar um cavalo, se você vai fazer com que ele fuja, né? Se você trouxer ele para você der confiança, ele vai voltar, né? Então, estudos mostram que as escolhas deles são 90% de acerto. E elas estão baseadas nas experiências aprendidas, mesmo depois de vários meses ou anos. Então, assim, o que é mais importante, eu acho, aqui, é que, assim, os cavalos nos ensinam muito. E, assim, eles ensinam a gente a não ser seguidores, né? A gente tentar trazer essa sabedoria intrínseca do animal para a nossa vida, né? Então, eles nos ajudam a entender medos, é uma troca constante e rica, e ensinam respeito ao próximo. Isso é uma coisa muito interessante, porque você consegue aplicar o que o cavalo... Você consegue aplicar, assim, entender as dificuldades de um ser diferente nosso, e você começa a aprender isso para colocar no mesmo patamar dos seres humanos. Então, você começa a respeitar isso. Eles ensinam o ser humano a ser humano. E aí, assim, o horsemanship é toda pessoa que trabalha com cavalo, mas, assim, mais voltado para essa pegada, né? De ser mais parceiro, né? De construir um vínculo, uma confiança, né? E aí eu queria falar das terapias e do que o cavalo ele ajuda no ser humano. Uma delas é na ecoterapia. Esse é o andar. O que faz o andar do cavalo no esqueleto humano e no corpo humano, né? Ele é tridimensional, é de cima para baixo o movimento, né? Ele é de um lado para o outro, e assim, frente para trás, né? Então isso, o que ele proporciona isso para o corpo da pessoa? A ecoterapia, ela é um estímulo, né? Para o cérebro, né? O estímulo ele é recebido no corpo, nas pernas, ele sobe e caminha para a medula, o cérebro processa essa informação e aí ele manda de volta para o músculo, gerando uma resposta motora. Então ele começa a mostrar para a pessoa que tem problemas N problemas, né? Enfim, desde de autismo, problema de atenção, síndromes variadas, problemas cerebrais, né? Ele refaz novas conexões no cérebro, né? Então ele ajuda na força muscular, relaxamento, concentração do corpo, trabalho da coordenação do corpo e ainda, né, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Ele ajuda novas formas de sociabilização, constrói confiança, fortalece a autoestima, melhora a física e moral, cria responsabilidade, liberdade, né? Uma criança que não pode andar, uma criança que nunca, enfim, que está presa numa cadeira de roda, o dia que ela monta no cavalo, ela ganha liberdade, ela consegue ganhar o mundo, então ela começa a melhorar a autoconfiança dela. E assim, após 30 a 45 minutos de tratamento, o paciente receberá de 1.800 a 2.200 deslocamentos que atuam sobre as vias espirocerebrais. Então, é mais ou menos como 3.000 passos que você dá andando. Então, isso é muito importante para todas essas benfeitorias assim, que acontecem no corpo, né, e no cérebro da pessoa. Né? Isso já é conhecido pela medicina, né? Enfim, então, assim, além disso, eles nos ajudam a superar o medo, né? Porque às vezes a gente tem que lidar com medos, com problemas, e eles, assim, você começa a ter autoconfiança, né? Coragem, começa a desenvolver a compaixão, respeito. Aí é um pouco mais ou menos do que é o andar, né, do cavalo faz no ser humano.
Então, essa foto é uma foto que eu acho super interessante, porque é mais ou menos o que você sente quando você monta. Ou enfim, quando essas crianças também que têm problemas montam, pessoas com problemas, né? Você já experimentou acreditar em você? Tente. Então, é a imagem de uma menininha, né, um cavalinho pequenininho, o que ela pode virar a ser, né? Então, é uma imagem... aí agora sim, é no esporte. O que é o esporte e os cavalos? Isso aí foi um vídeo que a FEI, a Federação Equestre Internacional, fez para chamar os esportes equestres. Em que homens e mulheres, éguas e cavalos competem em igualdade. Então, não é força, é técnica, e é muito mais que técnica. É tudo isso que a gente aprendeu entre as espécies, e esse refinamento dessa linguagem, né? Então, assim, montar cavalo todo dia é uma batalha, porque às vezes o cavalo está bem, às vezes você não está bem, às vezes um está, enfim, com medo, o outro... Então você tem que entender, você tem que reconhecer esses sinais. É engraçado porque quando você faz um conjunto, o cavalo sabe o que você está sentindo e você sabe o que o cavalo está sentindo. É uma conjunção, é o que o Monty Roberts trouxe para nós, né? É um diálogo entre humanos e equinos, né? E quando essa comunicação ela é fluida, né? Quando existe um flow entre essa comunicação, é o que diferencia, né, a precisão. Né? Então, e não só fisicamente ou espiritualmente também, né? Porque no campo físico, psíquico e espiritual tem que estar tudo alinhadinho, né? Então, assim, as grandes cidades, né, elas não trazem mais assim, esse contato com a natureza, ainda mais animais de grande porte. Mas, se vocês tiverem oportunidade, não precisa montar no cavalo, mas se vocês tiverem oportunidade de chegar perto de um cavalo, se vocês tiverem oportunidade de agradar um cavalo, de olhar o cavalo nos olhos e tentar se comunicar, eles vão adorar, eles vão se comunicar instantaneamente. É uma coisa impressionante, eles gostam do ser humano, dessa interação. Por isso que eles são tão especiais e por isso que eles acompanharam o homem, a humanidade até hoje, né? Da mesma família dos cavalos, as zebras, elas nunca foram domesticadas. Elas não aceitam, elas são selvagens, elas nunca conseguiram, quer dizer, não tem essa sabedoria de um ser como esse, né? Então, quando existe esse flow entre cavalo e cavaleiro, a coisa acontece. Muito interessante. E assim, alguns cavalos vão te ensinar, outros vão testar você, mas alguns irão despertar o melhor que você pode ser. E eu posso falar que isso é verdade, que você realmente
conversa, se comunica, você aprende, você, enfim, você é melhor. Enfim, os cavalos, eles trazem isso para nós, né? Então, assim, o cavalo é criatura arte sem igual, que ele voa sem possuir asas e conquista sem empunhar espadas. E conquista mesmo. Eu sou suspeita para falar. Se me deixarem, eu vou ficar falando até amanhã, né? Então, assim, eu coloquei essa foto que eu achei muito interessante, né? É a Rainha Elizabeth, agora, há pouco tempo, montada no cavalo. Ela adora cavalo. A cultura inglesa é super direcionada a cavalo maravilhoso, né? Enfim, e ela aos 92 anos e ela aos 39 anos, né? Então, pro cavalo, não importa se é uma rainha, não importa a idade, qualquer um pode montar, todo mundo pode montar, qualquer idade. Não importa o sucesso, não importa o que a pessoa é, o que ela faz, nada. O cavalo sempre irá servir generosamente ao ser humano. Ele é um ser, assim, grandioso, nobre, né? Então, enfim, ele vai servir. O que ele puder dar para o ser humano, ele vai dar. E aí, aqui sou eu, coloquei essa foto, porque esse cavalo foi um cavalo muito importante, que passou na minha vida, numa época em que eu estava voltando, né, a competir, e com ele, chamava Atlantic, com ele a gente ganhou praticamente todos os campeonatos que eu participei. Então a gente teve, enfim, muito sucesso, a gente teve uma comunicação instantânea, assim. E ele estava desacreditado, porque ele foi vendido e não deu certo com várias pessoas, e eu estava voltando depois de 10 anos a montar. E aí, de repente ele cruzou na minha frente, assim, e eu comecei a montar ele, e aí eu peguei e falei, acho que esse cavalo é legal, né? E assim, ganhando tudo, foi maravilhoso, foi assim, uma época muito bacana, não parei mais de montar desde então, né? E ele estava solto esse dia, num aras, que ele estava aposentado já, e estava lá com os amigos dele, né, um pasto longe, e eu não tinha fazia 2 anos que eu não via ele. E assim, foi interessante porque eu cheguei no lugar, chamei ele veio correndo, e aí a gente deu esse abraço, aí foi maravilhoso, super me emocionou. E aqui eu queria fazer uma homenagem, que a gente tem uma turma de Amazonas, algumas delas estão aqui, que assim, essa foi uma cavalgada que a gente fez agora em março, 13 mulheres, a gente nos intitula de as 12 apóstolas, só que agora tinha mais uma, eram 13. E a gente foi para Parados da Serra, e eu fiquei enchendo todo mundo para saber o que elas achavam que o cavalo trazia de bom na vida delas. Eu até, enfim, e colhi um monte de material para essa aula, né? Mas assim, o que eu achei interessante é unir tudo, né? Foi que aqui são várias mulheres, diferentes idades, diferentes profissões, diferentes níveis de equitação, todas juntas, todas cavalgando, todas com a mesma paixão. E o cavalo, ele é a ponte, né, dessa união toda. Então, para nós, assim, montar a cavalo transcende, cria uma energia em comunhão com a vida. Então, na ponta dos dedos, você monta, se você guia um animal muito maior, muito mais forte, não sei se eu posso dizer muito mais inteligente, vocês vão achar que eu sou louca, mas em alguns casos ele é, mas que ele é muito amoroso, muito mais generoso, e ele vai te levar a lugares em que só se conhece a pata de cavalo. Estava no sul, né? Então a gaúcha me falou essa, que eu achei bárbaro. Então eu acho que assim, em todos os sentidos, não é só fisicamente, é emocionalmente, espiritualmente, só se conhece a pata de cavalo. Enfim, e aí é um vídeo também do que os cavalos estão fazendo hoje em dia. O Sheila não tem som? Não tem som. Esse é um cavalo que ele vive na Inglaterra e ele é como um outro cavalo qualquer, mas não é. Por quê? Porque ele tem um trabalho diferente, né, dos outros cavalos.
ele vai visitar pessoas que têm problemas, assim, pessoas mais idosas, né? E que estão doentes. Ele faz visitas em hospitais, 2 vezes ao mês, né? Ele vai em residências e vai em hospitais. E aí, o que é muito incrível, ele ajuda, né, a elevar a moral, ele ajuda essa convivência entre espécies. E o que é mais, ele traz, né, alegria, ele traz, enfim. E o que é mais incrível é que ele escolhe o lugar que ele vai entrar, né? E então ele para na frente do quarto que ele quer entrar. Alguma coisa acontece que ele diz que ele quer entrar no quarto que ele quer entrar. Olha, ele decide onde ele quer ir. E quando ele decide isso, é muito incrível o que acontece lá dentro. Então esse é um paciente que está morrendo e ele entra e começa a interagir com esse paciente. E aí eles fazem uma conexão instantânea, em que o paciente até ele se emociona, né? E chora, enfim, ele fica parado na frente dele. Então é muito incrível como é que, quem ensinou isso para ele, como é que ele fez isso, por que ele faz isso, né? E assim, ele traz um pouco de esperança, né, para essas pessoas. E é uma conexão que não tem explicação, né? E ele vai nas casas, né? E aí o tratador dele, que é esse é o Hansen, né? Ele está sempre com ele acredita muito nesse trabalho, levar esperança, né, para as pessoas. E um bem-estar geral. Então é isso, gente. Esse aí é o nosso vídeo de despedida. Espero que vocês um pouco, né, dessa comunicação que eles trazem para a gente. Pode ser qualquer bicho, né? Prato que a Sheila gosta, tinha que ter, né? Peixe, né? Como é que pode? Cadê os peixes? Peru. Então, né? Começa com a gente, né? Se a gente for bem. E aqui é assim, é o vídeo final, agora é o final. Somos nós aqui, né, mostrando para vocês tudo que a gente passou, mas enfim, agora cada um toma o seu caminho. E quem sabe mandando vocês embora. Quem sabe leva um pouquinho do que os animais, né, nos transmitem. Acho que, enfim, fica aí uma dica, né? Fica aí a dica, né? E olha, todo mundo agora quando vê um cavalo, por favor, né? Vai lá agradar, tá? Vai agradar, interagir. Pessoal, esse é o próximo convite. Fica aí que tem uma abelha, que a Silvia falou que estava feia de abelha. Tá meio zoiuda, né? Mas aí ficou o convite para o próximo, que vai ser a rolha
terem vindo, participado.